Mas o senhor falou aí que as pessoas hoje estão buscando milagreiros. Eu não vejo por esse prisma, não. Eu percebo que hoje as pessoas que têm os dons sobrenaturais, eles são os mais criticados, são os mais perseguidos pelos doutores da lei, Ah, principalmente lógico. da teologia. Quem Sim, tem muita letra, quem não tem a fé para dizer o paralítico levanta e anda, para orar pelo enfermo e pelo doente, geralmente está criticando os pouquíssimos que sim, nós temos hoje no Brasil, que têm os dons sobrenaturais. sim. É o espírito de inveja também, Fábio. Existe. Eu volto a dizer, Fábio. Eu acredito num evangelho que transforma vidas no seu interior, na sua mente, no seu coração, mas que também transforma a vida no seu exterior, que cura, que transforma aleijados, que transforma cegos, que transforma surdos. Eu acredito e busco viver um evangelho dentro desses conceitos. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Não era só falar bonito. O falar bonito era para combater heresias. Não era para ser considerado o melhor dos pregadores, o príncipe dos pregadores. Porque tem muita gente que quer ser príncipe de pregador, né? E ter multidões ouvindo, porque é um discurso que seduz, mas não transforma vidas. Então, eu quero esse evangelho pleno, eu quero ver, eu quero. Cada vez vai ser mais difícil, mas o remanescente Deus sempre tem. Mas por que está mais difícil da gente ver essas Sabe? pessoas que fluem nos dons sobrenaturais? Há um tempo atrás, nós tínhamos muitos nomes. É da sua época, não é da minha, né? Mas eu ouvi falar depois de convertido. Manuel de Melo, do Brasil para Sim, Cristo. Davi Miranda. sim. Hoje, a gente entra na internet e coloca Davi Miranda, a gente vê pessoas tentando desconstruir o legado do cara, mostrando os patrimônios que ele adquiriu ao longo da sua vida, ao longo do seu ministério. Mas a minha avó é da Deus e Amor, e ela conta até hoje que um certo dia uma família estava velando a filha que tinha adolescente que tinha falecido, e na oração de madrugada ligaram o rádio e o Davi Miranda estava em oração, que ele sempre tinha oração de madrugada, não sei se é o programa Voz da Libertação. E na oração ele começou a orar dizendo: Meu Deus, nessa madrugada, Senhor, visita essa família que chora por sua filha. Senhor, se for da sua vontade, dê vida para ela agora. Aí minha avó conta que a menina ressuscitou. E não é só esse testemunho da minha avó que fala a respeito. Tem milagres extraordinários, paralítico andando, mudo falando, surdo vendo, surdo ouvindo, cegos enxergando, até o homem sem língua, o Valdir, que não tem línguas e fala, não vive babando, Manuel de Melo, muitos milagres incontáveis e tantos outros vultos que surgiram no Brasil com dons sobrenaturais. Hoje nós temos pouquíssimos e os poucos que tem a gente não consegue valorizar. A gente só consegue criticar, por exemplo, o Valdemiro Santiago. Então, mas nós temos um pouquinho de diferença temporal. Verdadeiramente, eu não vivi o tempo de Manuel de Melo. Eu tenho o conhecimento em formação. Né? Eu me converti em 92. Conversão foi em 92. Né? Abandono do catolicismo foi em 86. Abandonei o catolicismo em 86, mas abracei o evangelho em 92. Então, eu não vivi essa época, mas a história, o que todos contam é isso, tanto do Manuel de Melo quanto de Davi Miranda. Ainda que a igreja do Davi Miranda foi uma igreja que sempre se manteve firme em alguns propósitos e trouxe aquele povo em rédeas curtas. Todo mundo sabe disso, não tô fazendo uma ofensa, mas a Deus e Amor sempre foi uma igreja de rédeas muito curtas. A sã doutrina. Né? E trouxe aquele povo embaixo de um cabresto bem severo. E aquelas pessoas viviam
para a fé. A igreja vivia para a fé. Manuel de Melo também foi uma igreja que trouxe um cabresto, uma sã doutrina bem severa nos seus tempos. E esse tempo não é como hoje. Nós não tínhamos os veículos de comunicação que temos hoje. Nós não temos essa muito falação de todos os tempos. Esses opositores se manifestando noite e dia. Porque nós tínhamos malemar o raidinho de pilha. Então, hoje, cada vez mais, nos dias de hoje, nós vamos ver esse enfraquecimento da fé exatamente porque esta é a arte de Satanás. Quando Jesus fala que o anticristo não viria antes que houvesse apostasia, nós já somos uma igreja que está apostatando da fé. Porque, inclusive, estes uns de quem você não falou, mas que são os doutores, são os fariseus da época. São cheios de conhecimento, mas você não vê um milagre na vida deles. Você não vê nada senão discursos e discursos e discursos. E aí eu pergunto, o evangelho de Jesus Cristo, que Paulo pregou, ele disse, não são só palavras bonitas, mas poder de Deus. Eu quero ver o poder de Deus na vida desses faladores, desses papagaios. Porque são muito bons para falar, mas você não tem nada assim na vida deles, senão a teoria. Assim, nós temos no tempo de Jesus os fariseus, que Jesus mesmo faz referência positiva aos fariseus. Jesus disse, olha, esses homens aí são homens que sabem o que falam. Foi Jesus não disse com essas palavras. Vocês sabem que eu cito um versículo bíblico na versão Apóstolo Heleno Bezerra. Jesus disse, olha, estes homens aí sabem as Sagradas Escrituras. Deem ouvido ao que eles pregam. Só que cuidado, esses homens não vivem as Sagradas Escrituras. Então não siga o modelo de vida deles. Vivam o que eles falam, mas não sigam a vida que Foi eles Jesus vivem. quem ensinou isso àquele povo. Então, nós sabemos que tem muita gente com boas intenções também. Mas, infelizmente, dentre tantos, há muitos com más intenções. Infelizmente, Fábio. E aí, é assim, a gente tem dificuldade, eu até compreendo e perdoo. Pastor, quem é você para perdoar? Eu sou um cristão. A Bíblia diz, perdoe uns aos outros. Perdoai uns aos outros. Eu preciso ser alguém mais do que um cristão para perdoar? Eu perdoo as pessoas que, de repente, se levantam contra, exatamente porque, infelizmente, Satanás tira de diante dos nossos olhos o que é bom e faz ressaltar só o que é ruim. E é isso que tem acontecido com a igreja dos nossos dias. Nós vamos pegar esses haters que vivem aí bombardeando tudo e a todos. Eu sou alvo de alguns. Até de nem hater, mas é um odiador. Que só... até li outro dia... não vou nem ouvir, porque só saber que ele é apóstolo... E aí, de repente, você ouve gente falando... eu queria ouvir pregações como essas na minha igreja. Eu li nos comentários. A partir do momento que você se posiciona em público, tem que estar preparado para quem te abraça e para ouvir aqueles que te sim, odeiam. os haters. Jesus teve seus haters. Não chamaram ele de Beelzebul, que pregava, que expulsava demônios, senão pelo espírito de Beelzebul? E se Jesus ouviu isso, falou disso, você acha que eu estou esperando coisa melhor? Não tenho essa preocupação. Porém, eu tenho que dizer aqui, Fábio, nós estamos vivendo um período muito crítico da igreja, porque hoje as coisas são simultâneas, o que está acontecendo são no mesmo horário, aconteceu ali já sai aqui.